História de Nicholas Leonard Sade Carnot. Ele viveu entre os anos de 1796 a 1832. Ele foi um engenheiro militar francês que viveu na época de Napoleão Bonaparte, onde ele, Nicholas Edward Sade Carnot, ele propôs uma ideia do ciclo de Carnot, que era um modelo teórico de máquina terminal ideal. Carnot buscava entender como extrair o máximo de trabalho a partir da diferença de temperatura e se era possível 100% de rendimento, mas nos seus estudos ele percebeu que nenhuma máquina é capaz de ter 100% de rendimento e sempre haverá uma perca nos motores a vapores, no caso. Nunca vai ter 100% de eficiência. E interessante que Carnot, ele não tinha nada. Ele começou do zero esse experimento. É como se ele montasse um quebra-cabeça sem ver o desenho. Então, ele não tinha base de termodinâmica, não tinha nada. Ele só fez e deu certo o ciclo dele, o experimento dele. E daí deu a ideia da teoria do teorema de Carnot. E isso ajudou muito hoje em dia nos motores modernos, na eficiência dos motores e assim por diante. Conceito e funcionamento do ciclo de Carnot. Ou seja, é uma sequência de 4 transformações que acontecem com um gás dentro de uma máquina térmica. Pode ser um motor de combustão interna ou externa. O gás se expande e se contrai trocando calor com 2 lugares, uma fonte quente tipo uma chama e uma fonte fria tipo o gelo. A energia térmica entra por um lado, parte vira trabalho e o resto sai por outro lado. Essas 4 etapas são: expansão isotérmica, o gás recebe calor da fonte quente e se expande mantendo temperatura constante. Segundo, expansão adiabática, o gás continua se expandindo, mas agora isolado, então ele esfria. Terceiro, compressão isotérmica, o gás é comprimido em contato com a fonte fria e libera o calor. Compressão adiabática, o gás é comprimido sem trocar calor e volta à temperatura inicial. No final ele volta ao estado inicial e com um ciclo mesmo, por isso esse nome. Ou seja, o ciclo de Carnot ele é sobre expansão e compressão de gases. A gente pode dar o exemplo do motor a combustão, um motor a pistão, um motor ciclo-Otto, que ele usa praticamente esse conceito de comprimir o gás e ter essa combustão. A fórmula do rendimento de uma máquina térmica se dá por N, que seria o rendimento ou eficiência da máquina, igual a 1, menos a temperatura da fonte fria, dividida pela temperatura da fonte quente. As duas temperaturas precisam estar em Kelvin, para um resultado mais preciso. E a subtração por 1 se dá por conta do resultado da divisão da temperatura da fonte fria pela quente, que não alcança o valor 1, pois uma máquina não consegue ter um rendimento de 100%, segundo os estudos de Carnot. E a dedução dessa fórmula se dá pelos gases envolvidos na máquina térmica e a quantidade de calor fornecida e concedida por essa máquina. E um exemplo que podemos utilizar para essa fórmula seria se uma máquina térmica tivesse fonte quente a 500 Kelvin e a fria a 300 Kelvin. Na aplicação, daria N igual a 1 menos 300 dividido por 500. O valor de 300 dividido por 500 é 0,6. E 1 menos 0,6 é igual a 0,4, ou, em porcentagem, 40%. Em conclusão, no máximo, 40% do calor dessa máquina
viraria trabalho. O resto teria que ser jogado fora ou concedido para a fonte fria. E toda máquina tem a temperatura da fonte quente maior que a temperatura da fonte fria. Por isso, toda máquina esquenta. E quanto maior diferença de temperaturas, maior eficiência de uma máquina. Alguns exemplos do nosso cotidiano se assemelham aos princípios do ciclo de Carnot, como, por exemplo, motores de automóveis que buscam combustões mais quentes, usinas termoelétricas que trabalham com vapor de altíssimas temperaturas, geladeiras e ar-condicionados que precisam de baixas temperaturas, turbinas a gás e motores a jatos que operam com gases extremamente quentes e motores Stirling que trabalham com um motor duplo, tanto quente quanto frio. Mesmo sendo temperaturas diferentes, todos seguem o mesmo princípio básico do ciclo de Carnot, que para qualquer máquina funcionar bem, depende da temperatura. Quanto maior a diferença de temperatura quente e fria, maior a eficiência máxima possível. Viagem na eletricidade. Entre quente e frio, o princípio de Carnot. Perdão, senhora, quanto consome de petróleo o seu ferro de passar, hein? Que ideia, não é? Um ferro de passar não funciona a petróleo, funciona a eletricidade. Eu sei, mas a sua eletricidade, nas centrais térmicas, os térmicos a fabricam com petróleo. Eles também se servem de carvão, de gás, algumas vezes de urânio, mas a receita é a mesma. Primeiro se faz vapor colocando não sei quantas toneladas d'água dentro de uma espécie de marmita, uma caldeira é como se chama. E se esquenta. Vamos deixar para lá os aquecedores, reaquecedores, bombas e sei lá mais o quê. Então se esquenta. Se esquenta muito, muito seriamente. Pode chegar até 500 graus. Nessas condições, o vapor fica bastante comprimido. 150 vezes a pressão que existe fora. Agora vamos deixá-lo se distender, esse infeliz vapor. Vamos fazê-lo trabalhar fazendo passar dentro de turbinas. Uma turbina a vapor é uma roda com palhetas que tem mais ou menos a forma desta figura. Então encontramos o nosso vapor na saída completamente distendido dentro de um segundo recipiente chamado condensador, onde naturalmente ele se condensa, como seu nome o indica. Ele volta ao estado líquido, se preferem. Nós a enviamos novamente para a caldeira para que trabalhe de novo. Caldeira, turbinas, condensador. Estão vendo? É simples. Ah, tínhamos esquecido o principal. As turbinas, claro, movimentam um alternador que produz eletricidade, etc. Mas isso não nos diz quanto de petróleo necessitamos para produzir 1 kWh de eletricidade. Pois bem, isso depende. Depende da máquina, de seu rendimento, para ser mais exato. Pois se a máquina tem um bom rendimento, ela precisa de uns 250 gramas de petróleo para sair 1 kWh de eletricidade. E se ela tem um mau rendimento, então aí é diferente. Mas perguntaria à senhora, o que é preciso para que a máquina tenha um bom rendimento, como o senhor diz? Ah, se o senhor Carnot estivesse aqui, ele responderia melhor que eu. Nicolas Carnot era um rapaz bastante dotado que procurava justamente descobrir como melhorar o rendimento das máquinas de seu tempo. E bem que as coitadas precisavam. Primeiro, tapar os escapamentos, ele pensou. Isso não faria nenhum mal. Mas ele pensou também que o rendimento devia depender da diferença de temperatura. Que diferença? Pois bem, de um lado, a temperatura da fonte quente, isto é, a nossa caldeira. Do outro lado, a temperatura de nossa fonte fria, o nosso condensador. E quanto maior a diferença, melhor o rendimento. Então, esquentar mais de um lado é bom. Mas também é preciso esfriar do outro. E é lógico, porque esquentar a caldeira provoca pressão, estamos de acordo.
Esfriar o condensador, ao contrário, provoca depressão, vazio. E quanto maior a diferença de pressão, mais o vapor se distende, mas ele trabalha e melhor é o rendimento. Então o nosso térmico em sua central, que quer tirar o máximo de quilowatt-hora de seu petróleo, segue os conselhos do Sr. Carnot. Do lado fonte quente não se pode subir mais. Do lado fonte fria, então aí resfria-se o condensador muito vigorosamente com uma corrente d'água que necessita de uma quantidade enorme de canos. Mas muito vigorosamente quer dizer que é preciso fazer passar aí por dentro uns 25 metros cúbicos d'água por segundo. Isso não se encontra tão facilmente quanto um cavalo. Então não se espantem se as centrais térmicas forem instaladas de preferência na beira do mar ou dos rios. É para esfriar seu condensador, melhorar o rendimento e tirar o máximo de eletricidade de seu petróleo ou carvão. Para o experimento do ciclo de Carnot, escolhemos esse simulador, que mostra de forma clara o processo de uma máquina térmica. No quadrado vermelho, temos os processos de expansão isotérmica, expansão adiabática, compreensão isotérmica e compreensão adiabática. Conforme a máquina vai trabalhando, conseguimos visualizar qual etapa que ela se encontra. No quadrado verde, temos a dedução da fórmula, que utiliza os gases e as quantidades de calor, e no final temos a nossa fórmula, que seria 1 menos a temperatura da fonte fria dividida pela temperatura da fonte quente. Abaixo, aonde temos o roxo, temos 3 linhas. Na primeira se encontra a quantidade e temperatura da fonte quente, na segunda, a quantidade e temperatura da fonte fria e na última, a quantidade de gases. E logo embaixo temos a eficiência que essa máquina se encontra conforme os dados utilizados. E lembrando que a temperatura sempre tem que estar em Kelvin e as quantidades e gases estão em kJ. No verdinho, temos um controle de redução e aumento de velocidade dessa nossa máquina térmica. No quadrado roxo, temos a nossa máquina, que ela está operando e a gente consegue visualizar todo esse processo. Onde temos esse quadrado rosa, temos 3 botões. O verde é o botão que liga essa máquina e a gente consegue acompanhar todo o processo. No botão amarelo, a gente consegue ir pauseando esse processo e ir visualizando etapa por etapa. No botão vermelho, a gente congela totalmente o processamento e conseguimos visualizar de forma mais precisa o processo, as quantidades de calor e temperatura dessa máquina. No quadrado laranja, temos as temperaturas, que podemos ir modificando conforme queremos. E no nosso quadrado cinza, temos o acompanhamento do que colocamos de temperatura e o acompanhamento mesmo dos processos. A linha vermelha seria a temperatura da fonte quente. A linha azul seria a temperatura da fonte fria. E aonde temos o verde seria a eficiência dessa máquina. E a gente consegue ir acompanhando processo por processo.